Sejam bem-vindos, meus caros náufragos e confrades. Vamos começar este curso dos primeiros passos da vocação. Na verdade, a gente já começou, né? Se você está aqui acompanhando dentro do nosso módulo do roteiro, né, do Vocação na Prática, você já assistiu o nosso vídeo introdutório, já assistiu as duas lives que fizemos no Instagram e está disponível para você reassistir sempre que você quiser. A primeira aula, né, que é essa aqui, também está sendo gravada ao vivo lá no Instagram. Estamos fazendo uma live com os bastidores. O pessoal que não tá só aperitivando pode aproveitar essa live. Mas a conversa que a gente tem aqui dentro do nosso ambiente, todo mundo, quem está dentro, que sabe como é que funciona. Tá? Bom, essa primeira aula, obviamente, ela é introdutória do curso, né? Porque a gente já vem introduzindo o roteiro. A outra coisa é introduzir os primeiros passos. É uma coisa que eu falei, acho que na aula passada, na live passada, é que esses primeiros passos, a primeira coisa que vocês têm que entender é que os primeiros passos não são aqueles primeiros passos que você dá numa corrida e, portanto, você nunca mais vai voltar a dá-los, né? Só interessa dar os próximos para chegar até o destino final, né? Até conquistar o prêmio, vamos chamar assim, que é a sua vocação. Né? Não é nesse sentido, né? O sentido aqui de primeiros passos são os primeiros passos que você dá todo dia quando você acorda, quando você sai da cama e você dá aqueles primeiros passos do dia. Normalmente são sempre os mesmos para a mesma direção, pouco importa o seu humor, se você está acordado, se você não está acordado, se está com dor de barriga, enfim, não importa, não importa. São sempre os primeiros passos, que podem ser bem dados, mal dados, arrastados, mas são os primeiros passos. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Né? Nós estamos falando aqui de primeiros passos nos quais, se não for para repeti-los, você vai precisar sempre tê-los em mente, em alguma medida. E em geral, quando a gente passa por um naufrágio da vocação no processo do naufrágio da vocação, que é algo muito comum, tá? Porque o naufrágio da vocação ele pode acontecer em várias etapas. Uma das coisas que a gente vai ver aqui nos primeiros passos é o ciclo da vocação, as etapas desse ciclo da vocação. E em cada etapa você tem um naufrágio diferente. Numa etapa, por exemplo, vai ficar muito parecido com o naufrágio de maturidade, mas uma etapa posterior, que é uma etapa de quando você encontra a vocação e você começa a realizar, você tem sempre o naufrágio da dúvida, porque você nunca tem uma certeza absoluta de que, meu Deus, essa é a minha vocação, nada mais me faltará. Não é assim que funciona. Né? Ao contrário, você vai muito tempo simplesmente meio assim, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, mas garantia mesmo você não tem. Por isso que o principal elemento da vocação quanto à realização é a fidelidade a essa vocação, mais do que os frutos que você conquista a respeito disso. Também é algo que a gente vai tratar para começar a preencher esse nosso imaginário muito fragilizado sobre vocação. Também nesses primeiros passos a gente vai começar a lidar com isso. Como é nessa primeira aula? Essa primeira aula a gente vai começar também dando o primeiro passo, que é justamente se dando conta do quão perdidos estamos, do quão desorientados estamos. Então vamos fazer uma analogia aqui, uma metáfora, tá? Digamos aí, já deve ter acontecido com você está andando na rua aí da tua cidade e para um sujeito para te perguntar o endereço, onde é que é a rua tal, X tal, sabe, que vem às vezes com um bilhetinho, e às vezes o sujeito está perguntando a rua mais famosa da cidade, que está do teu lado, o cara até está na rua, mas ele não conhece nada daquilo, então ele está muito perdido, desorientado. Aconteceu comigo faz umas 2 semanas, estava andando ali, o cara estava na rua e ele queria, sabe quando é que fica o número X? Né? E eu falei, puta, de número aqui eu exatamente não sei, mas eu entendi qual era o problema dele, porque a rua, ela tem um viaduto e a rua continuava na parte de cima do viaduto. E aí ele não tinha se ligado que o número dele não tinha desaparecido, simplesmente estava por cima do viaduto, era só ele seguir. Para quem está na cidade, para quem já conhece tudo, é muito fácil, mas para quem não conhece, meu amigo, às vezes o número está na tua frente e você ainda fica na dúvida se é exatamente aqui que você deveria estar. Então vamos considerar assim que nós somos aqui nos náufragos, a gente falou ontem muito de você estar batendo a porta procurando orientação, né? E em cada porta você vai lá e pede um copo d'água, alguma coisa, uma ajuda, por favor, um trocadinho da vocação. E você nos parou aqui, bateu aqui nos náufragos para pedir ajuda para encontrar o endereço da sua vocação. Tá? E aí assim, você está no teu imaginário tem um bilhetinho aí. Tem um bilhetinho aí, que tem um endereço da tua vocação. Tá? E aparentemente está tudo certo com esse endereço. Está lá o bairro, está a rua, está o número. Né? Leio ali, né? Está ali, bairro da área, sei lá,
bairro de exatas, ou bairro de humanas, ou bairro de biológicas, sei lá, qualquer uma dessas grandes áreas aí, né? Quando você faz os testes vocacionais, o máximo que teste vocacional te diz é isso. Você é mais inclinado para a área de humanas, para biológicas, para exatas. Uma coisa que me parece que é bastante óbvia antes de você fazer o teste, né? Você ainda não percebeu que você tem mais inclinação para uma área dessa ou daquela, a coisa está mais feia do que parece. Mas então tá lá, área de exatas, Rua da Engenharia Civil, né? E aí, falei, bom, sei onde fica, vamos lá, vou te levar até este lugar. Né? Vou te levar até o bairro de Exatas, onde tem a Rua da Engenharia Civil, e vamos procurar o número do trabalho, o número exato da sua casa, onde lá dentro vai tá a vocação. O número é aquilo que você gosta de trabalhar, entendeu? Não é exatamente um número ali, você tem que saber, é aquilo que você gosta. E aí tu chega lá e você diz, deve ser isso aqui eu estudei na engenharia, da engenharia é isso aqui que eu quero fazer e tal. A gente bate na campainha, bate palma, etc e tal, vem, abre a porta e não tá lá a tua vocação. E você foi, cara, e agora? Eu tô com o endereço todo certinho aqui, é essa área, eu tinha que fazer o vestibular, peguei o ônibus do vestibular, depois eu tive que fazer as conexões com todos os anos, das matrículas, o cacete a quatro, tô com o diploma, já sei aqui onde é que é, não está ali a vocação. Né? Isso aqui eu estou dando um exemplo de alguém que, olha, até que está com uma boa pista, né, da sua vocação, porque ele tem uma noção, por exemplo, de que ele tem certas coisas que ele gosta, já tem uma noção da rua, né, do bairro onde ele está indo, ele vai. Agora tem gente que vem pedir um endereço e o cara tem só o nome da cidade. Aí complica, né? Ou então só tem o nome da rua, e às vezes o nome da rua é, sei lá, Rua Getúlio Vargas. Deve ter em tudo quanto é cidade a Rua Getúlio Vargas, né? Então você, aí o problema é assim, de qual cidade é, né? Não é nem o problema da rua, onde é a cidade desse negócio. Tá? E aí uma das coisas que a gente descobre quando a gente está procurando a vocação, com esse bilhetinho, e a gente está indo pedindo ajuda para ver se alguém nos orienta para chegar em algum lugar, o erro principal que a gente acaba descobrindo é que você está com o endereço, pode até estar com o endereço certo, você pode estar trabalhando com a coisa certa, você pode estar fazendo aquilo que você gosta, só que você está procurando o endereço na cidade errada. Na cidade errada. Pode estar tudo certo, mas a cidade está completamente errada. E se a cidade está errada, meu amigo, você pode bater tudo quanto é lugar que você não vai conseguir encontrar a sua vocação. Né? Você pode até entrar naquele... Se você não tem o nome da rua e o número, né? O que você faz? Você vai batendo de casa em casa. Né? É aquela pessoa que faz o cardápio dos cursos universitários e pula de um para outro, aí vou de uma profissão para outra, vou para lá, para cá, para lá, para cá. Aí fala, não, é isso, acho que é aquilo, para passar a vida inteira, né, como um Into the Wild, que não vai para o wild, vai para o urbano, batendo, tentando encontrar o que é a vocação. E você não vai encontrar nenhuma das casas e nenhuma das ruas, porque a vocação não está nessa cidade. Não está nessa cidade que é a cidade do mundo do trabalho. Tá? O primeiro erro que a gente percebe com relação à vocação é que a gente se perde, se sente desorientado, justamente porque a gente reduz a dimensão da vocação à dimensão do trabalho, da profissão, da carreira. É tão fácil a gente perceber que a gente faz isso, porque vamos fazer aqui então o primeiro exercício, né, breve. Você consegue imaginar vocação, a sua vocação, com alguma coisa que não seja relacionado ao mundo do trabalho? Você consegue pensar em algum tipo de vocação que não tenha algo que você tenha que trabalhar com aquilo? Pensa aí com bastante... Dá pausa aí no vídeo e pensa. Né? Uma coisa que eu aconselho você aí eu vou fazer alguns exercícios que a gente vai fazer, vai ser de escrever algumas coisas. Né? Sempre dá para você fazer um arquivozinho, né, do Word, alguma coisa assim, mas eu sempre recomendo escrever na mão, porque escrever na mão é diferente, entendeu? Quando você digita, é tão fácil apagar o que você digita que é a mesma coisa que você pensar. E a gente não se compromete com o pensamento como a gente se compromete quando a gente bota a mão no papel, sabe? Aquele desespero de que, meu Deus, minha namorada pegou meu celular, né? Tá lá o troço registrado ali, não tem muito o que fazer. Então a coisa escrita, ela te compromete com você mesmo. E por isso às vezes é muito difícil, às vezes, escrever no papel certas coisas, né? Que pensar até você vai, mas para escrever não vai. Então uma sugestão que eu dou, escrever num papel vai fazer com que você manifeste melhor as coisas e consiga enxergar as coisas melhor. Não é obrigatório, obviamente, mas eu vou precisar que você trabalhe de alguma maneira pensando a respeito dessas perguntas que eu vou estar te fazendo e que você responda de alguma maneira para você poder voltar a essas respostas. Porque aqui entra um pulo do gato. Eu falei para vocês, são sempre os primeiros passos, sempre os mesmos passos.
ter os passos mapeados é a melhor maneira de você aprender a dá-los melhor no futuro. Então talvez as primeiras respostas que você vai dar agora não seja lá grande coisa. Mas depois no futuro, quando você volta, eu falei, cara, olha lá, ó, tava lá e eu não tinha percebido. Eu falei, cacete, quem disse que era aquela rua? É assim que a gente se conhece mais e melhor e também se aproxima mais da própria vocação. Então o exercício, a pergunta é simplesmente essa. Você consegue imaginar o que seja a vocação sem pensar em algo com o trabalho? Com trabalhar com aquilo? Não estou falando de ganhar dinheiro, tá? Pode ser trabalho voluntário, pode ser qualquer trabalho. Mas não te parece que vocação é você fazer alguma coisa na vida? Você consegue imaginar que não seja isso? Eu tenho a impressão que se você está aqui fazendo esse curso é porque você não vai conseguir imaginar nada que não tenha a ver com o trabalho e mais ainda, que não seja central com o trabalho. Porque além de você não conseguir imaginar coisas que não sejam vinculadas ao trabalho, é difícil até de imaginar que o trabalho não seja a coisa mais importante e mais central para a vocação. E com isso, eu quero que você perceba duas coisas. Primeiro, o quanto você tem a imaginação, o teu imaginário sobre vocação está todo reduzido, está todo voltado para essa cidade do trabalho. É como se você tivesse um Google Maps ali. Entra no Google Maps para descobrir onde é que é o endereço X. Mas o teu Google Maps só dá o bairro da Moema, em São Paulo. Só tem o bairro da Moema no teu imaginário. É só lá que você vai encontrar o Pizza Hut, a Estátua da Liberdade. É só no bairro da Moema. Não vai rolar. Porque é pequenininho. Né? Quando você reduz a vocação ao mundo do trabalho, ou a outras coisas que a gente vai trabalhar nas outras aulas, você está reduzindo tudo isso a um universo muito pequenininho, no qual vai ser muito difícil encontrar a vocação, porque a vocação ou ela não vai estar ali, ou ela vai se transcender tanto aquilo, que não vai dar para você achar pelo pedacinho dela ali. Sabe aquela coisa que você bate numa parede que é uma perna de um dinossauro, né? Mas você não está vendo o tamanho do dinossauro, está achando que está vendo uma parede ali. É mais ou menos assim que acontece quando você se reduz tanto no seu imaginário o que seria a vocação. Então, quando você reduz muito, dificilmente você vai conseguir ir para algum lugar dentro dessa cidade atrás dessa vocação e não vai encontrar nada que diga respeito a ela nesse universo tão pequenininho. A outra coisa é que se você fizer um esforço para tentar imaginar algo que não esteja tão centrado, tão reduzido ao mundo do trabalho, muito provavelmente você vai dar tela azul. Você vai dar aquela sensação de um vazio no seu imaginário. Você vai dar uma sensação de desorientação mesmo. Falei assim, cara, se não tem a ver com o trabalho, eu não consigo nem imaginar uma outra coisa. Se você está assim, se você deu tela azul, eu não consigo. Se não é trabalho, eu realmente não sei o que é imaginação. Então você está se deparando com a limitação do seu imaginário a respeito da vocação. Você não sabe o que é vocação, você sabe o que é trabalho. Entendeu? Você está colando, dando um sinônimo para trabalho com essa palavra vocação, muito provavelmente, para tentar transformar esse mundo do trabalho em algo mais significativo para a sua vida. Porque o trabalho tem que ser mais do que um trabalho, por exemplo. Então você tem um imaginário limitado a isso. Portanto, o primeiro passo para você começar a lidar com a vocação vai ser a gente começar a limpar o seu imaginário, alargar esse imaginário com relação ao mundo do trabalho, que vai ser a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre todo esse erro de você tratar a vocação como sendo do mundo do trabalho. E a gente vai então perceber ali como a vocação transcende tudo isso, como a vocação vai ser mais tipo o país no qual tem as cidades dos trabalhos, vamos dizer assim, mas não vai se reduzir dentro dela, é uma relação inversa no final das contas. Isso vai ser para a próxima aula. Agora pode ser também que ao fazer o exercício, você até não deu tela azul. Parece que você conseguiu achar alguma coisinha que talvez você não consiga nem dar nome, mas que escapou desse universo. Então aqui para você é o mais importante. Anote isso daí. Mesmo que você não tenha palavras, mesmo que você não saiba direito como expressar isso, mas anote. Tente anotar do jeito que você consegue. É como se fosse uma metáfora, qualquer coisa, não importa como. Apenas anote. Mesmo que você não consiga nem decifrar e interpretar isso nesse momento, no futuro você vai ver como isso vai te ajudar a achar o fio da meada para a sua vocação. Então, esse exercício que eu estou pedindo para vocês, ele vai dar esses dois universos. Se você consegue imaginar que a vocação é mais do que trabalho, ótimo sinal que o teu imaginário já tem mais coisas e você consegue começar a lidar com isso de uma maneira melhor. Mas o grosso das pessoas, eu sei, vai só conseguir imaginar com o trabalho e, portanto, nós temos que lidar com esse equívoco de redução, que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Agora, pode ser que tenha alguma coisa incipiente, e esse incipiente é preciso que você anote.
porque é com ele que a gente vai precisar trabalhar para várias coisas. Quando chegar no curso do Manual Prático da Vocação, o Jota vai fazer uma série de discernimentos que, se você não tiver essa parte básica, você vai sofrer com os exercícios dele. Porque ele vai, o que você gosta de fazer? Quais são os deveres que você faz? O que você faz que você não pode não fazer? Mesmo que alguém vai fazer. É um monte de sutilezas que, se não começar com você percebendo essas pequenas coisas aqui, você não vai conseguir dar aquelas respostas, porque você vai precisar dessa base para poder responder aquilo lá direito, tá? Então essa limitação do imaginário é a primeira coisa que a gente precisa constatar, como ele é pequeno, como tem pouca coisa ali dentro. E é por isso mesmo que daí você não consegue imaginar absolutamente nada da vocação e, portanto, não faz a menor ideia de onde encontrar essa rua, esse endereço, porque você não sabe onde é a cidade da vocação. Não faz a menor ideia para onde ir, né? É pior que cachorro que caiu do caminhão de mudança, porque o cachorro pelo menos sabe de onde veio. Né? Pode não saber voltar para lá, mas ele sabe que ele veio de algum lugar. Com relação à vocação, meu amigo, você não saiu de casa alguma, você tem que encontrar essa tua casa. E você tem que achar, né? Você tem que ter os endereços, né? Bom, tem uma coisa agora que é interessante da gente fazer aqui um pequeno exercício, que é o seguinte. Então, se o problema é de imaginário, vamos então melhorar esse nosso imaginário, vamos botar coisa dentro? Vamos colocar coisas certas de vocação dentro? E aí tem uma coisinha aqui que acontece que é mais ou menos assim, não vai rolar, porque se a gente começar a lidar com a vocação pelo que ela é, do jeito certo, e colocar aqui no seu imaginário isso, nesse momento, você vai ficar mais confuso. Quer ver? Vou dar um exemplo mais básico e mais banal, né? Se a vocação não tem a ver com trabalho, né? Vamos tentar buscar a definição lá do dicionário da etimologia, que a gente já falou nas outras aulas. A vocação vem do latim, que é um chamado. A vocação, ela é um chamado, né? E a gente já brincou disso, né, sobre os esoterismos, né, a respeito dessa palavra e tudo mais, mas aqui vamos tentar a sério. Aonde você encontra elementos de imaginário onde você possa botar dentro do seu que a vocação é um chamado? Que tipo de chamado? Como que chama? Aonde? Como é que faz? Vamos procurar história. Será que tem algum filme, igual tem aquele O Segredo? Será que tem O Chamado? Tem, filme terror, daí. Não vai rolar. Mas você não vai visualizar a coisa da vocação de uma maneira tão visível, materializada. Olha o chamado para aquela coisa. Você vai ter histórias muito interessantes de pessoas muito realizadas na vida, aonde o chamado fica claro. Mas não que você vai encontrar esse chamado de uma maneira muito nítida, digamos assim, enquanto um chamado. Porque o chamado ele é sempre muito pessoal. E sendo pessoal, é só a pessoa que, de certo modo, escuta. A gente tem o podcast, quando a gente está lançando esse curso aqui, a gente fez um podcast sobre o primeiro filme do Karate Kid. E a gente falou muita coisa no podcast justamente sobre isso, né? Sobre tem horas da vocação em que só a pessoa escuta e as outras pessoas, quem tem vocação, vai entender que tem coisas que a pessoa nem precisaria fazer, mas ela tem que fazer, porque é da vocação dela. É uma das cenas mais importantes do filme, a gente comenta por ali. E aliás, o filme é uma das formas da gente tentar lhe ajudar com essa coisa da formação do imaginário. O problema é que, se você botar as coisas certas sem botar as imagens que dão substância para isso, você vai ficar realmente mais confuso, porque vocação ser um chamado não te adianta de nada com relação ao seu imaginário. Tá? Você fica pode ficar até mais perdido. Se eu colocar aqui então aquilo que a gente já deu aqui, a nossa definição nos náufragos: vocação é você ser chamado para ser quem você tem de ser. Ferrou mais ainda, entendeu? Parece que eu tô oráculo de Delfos aqui, decifra-me eu te devoro, uma coisa meio assim, né? Parece aquelas coisas do mestre dos magos, né? Aquelas palavras de velho sábio, que fica com as mandingas e tudo mais. A vocação não pode ser esse negócio assim, né? Mas ela realmente é isso, ela realmente é isso, você ser quem você tem de ser. Hoje mesmo, no dia que eu estou gravando essa aula, já no nosso grupo lá da confraria, no grupo do WhatsApp, a gente tem uma sala, no começo dos novos a gente tinha umas certas pretensões bonitas. A gente deu o nome dos nossos grupos de sala de aula. Eu não sei porquê, só sala de aula sem professor daí, porque é uma putaria desenfreada nesses grupos. Mas é verdade. Sala de aula de vocação, essa é a mais séria. A de relacionamento sim, tanto que a gente não permite que menores de 18 anos entre, pra vocês terem uma ideia. Não porque tem baixaria... A gente não permite? Não, eu não permito, cara. Entrou uma menina de 16 anos, falei, não vai entrar lá não. Não vai entrar lá não. Por que não? Não tem putaria, não tem nudes, não tem nada, entendeu? Mas 18 plus.
relacionamento. Não, essas pessoas têm que ter esperança na vida, entendeu? E eu acho que ali elas vão perder a esperança. Eu acho melhor não, entendeu? Porque é um chororô tremendo, meu Deus do céu, etc, etc, etc. Então melhor não. Mas então, a gente tem as salas de aula. E na sala de vocação, então, como a gente já está entrando nisso, o pessoal já está começando a conversar e a gente veio umas perguntas já hoje mesmo, por conta das lives que a gente estava fazendo. Né? E aí, várias pessoas dizem, pô, eu não consigo entender a vocação, né? Por mais que eu tente, eu não consigo entender a vocação. Aí, a uma certa altura, eu falei assim, mas esse é o problema, você está tentando entender a vocação. A vocação não é para ser entendida, ela é para ser escutada. Né? Porque se a vocação é você ser quem você tem de ser, para prestar atenção no que isso significa. Quando o teu pai e a tua mãe transaram, eles não te fizeram, você está entendendo? Você tem duas opções aqui para pensar sobre a sua concepção. Ou foi a transa e o acaso criou você, com todas essas características que você tem, ou então, meu amigo, tem alguém maior que decidiu que era hora de você nascer, daqueles pais, com aquelas características, que os seus pais foram meramente veículos, eles não escolheram porcaria nenhuma de nada. Cor de pele, cor de olho, tamanho, nada. Porque eles não escolheram o próprio corpo deles, também nasceram desse jeito. Então, se a vocação é você ser quem você tem de ser, se você é do tipo que não acredita em nada disso, é um puro acaso, você é um monte de células, moléculas que se, né, lá juntou tudo aquilo ali numa suruba corporal e nasceu você naquilo tudo, muito provavelmente você jamais vai entender o que seja a vocação. Tá? Porque, como assim, eu tenho que me tornar alguém nesta vida? Se você é um fruto do acaso, cara, tanto faz como tanto fez. Agora, se você não é um fruto do acaso, então algum propósito teve aquele que te criou. Te botou nesta vida para alguma coisa. Como eu digo no outro curso nosso, na frase das 12 camadas, assim, você não foi cagado nesta vida. Entendeu? Você nasceu por algum propósito. Tem alguma coisa que está dada ali. E é justamente esse propósito que te chama durante a vida. É por isso que o primeiro chamado da vocação é uma dor. É uma sensação de que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. A vida tem que ser mais do que isso. O que é isso? É quem te criou, botou, tá ali, ó. Ele tá te chamando. Ele te fez para alguma coisa. E você sente o chamado para ser essa alguma coisa. Por isso que vocação é um chamado para você ser quem você tem de ser. A primeira coisa que você tem que fazer, então, portanto, é escutar esse chamado. E por que a gente não escuta? Porque a gente tem um erro básico, que é o fato de que, como você acha que é um trabalho, como você acha que tem que ser um negócio que você vai tentar fazer, que você tem que gostar, o erro maior é você achar que a vocação é uma decisão sua, é uma escolha sua. É você quem está diante de um cardápio de coisas e você vai escolher aquilo que você acha que tem que ser, que você quer que seja. Né? Ou vai apostar em alguma dessas coisas. O erro vem antes de tudo isso. É o erro de achar que é você que escolhe, que é você que define. E aí você não está escutando nada, porque você só está escutando a você mesmo. Você está completamente surdo com relação a isso. Você está no erro de Narciso, como diria o Louis Lavelle. Porque se a vocação é um chamado, a tua escolha jamais vai ser de com o que eu vou trabalhar. Jamais vai ser de tentativas e erros. A tua escolha, a tua decisão vai ser simplesmente dizer sim ou não a esse chamado. Por que você não sabe dizer sim ou não? Porque você não sabe nem que chamado é esse. Então existe algo que nasce desse desejo, dessa necessidade por ser alguém nesta vida, e a gente se exige esse tipo de coisa, e é uma dor, e é uma desorientação muito profunda. E se a gente não se deparar com a falta do nosso imaginário a respeito de pessoas íntegras, formadas e vocacionadas e sendo realizadas, dificilmente a gente vai conseguir encontrar luz para começar a escutar o nosso próprio chamado. Numa série de vídeos que eu fiz no comecinho dos náufragos lá no YouTube, que não estão mais porque a qualidade era triste, eu sempre dei um exemplo lá que era quando você não escuta um chamado, só tem duas razões para isso. Ou você está longe demais do chamado, ou você está perto dele, mas é tanta coisa falando perto de você que você não consegue discernir. E eu falei, ó, quando você quer... se você está longe, você tem que se aproximar. À medida que você se aproxima, é igual, sabe quando você tem um show no estádio, ou um jogo de futebol no estádio? De longe você começa a escutar aquele zumbido, né, aquele ruído da torcida ou das músicas. É só quando você se aproxima muito perto, que daí você começa a discernir o canto, o que é que eles estão cantando, o que está sendo falado, se foi gol, se não foi gol. Você precisa se aproximar. E tem que se aproximar de um jeito que você consiga discernir dentro desses gritos. Se a vocação ela é um chamado, ela está ou nos ruídos em torno de você, parecendo mais um desses ruídos, ou você está muito distante da fonte. Você está sempre distante da fonte quando você acha que é você que tem que escolher. É você que tem que testar, apostar na vocação. Você está mais perto dela quando você sabe que, não, você só tem que dizer sim ou não àquilo que de certo modo está lhe chamando. É uma relação muito diferente que você estabelece com a vocação a partir desse momento. Você não determina qual é a sua vocação.
Você diz sim ou não a alguma coisa que está aparecendo e está te chamando. E às vezes, garanto para você, pode até parecer que vai ter a ver com o trabalho, mas não vai ter a ver com o trabalho. O trabalho vai ser, no máximo, um veículo ou um instrumento para que algo dessa vocação possa ser realizado, mas você não vai ficar dependente e vinculado a isso. A gente vai falar disso na próxima aula, que é na segunda aula. O que interessa, então, é que se você está vinculado, a vocação está vinculada ao trabalho, perceba até que está reduzido não só ao mundo do trabalho, mas ao mundo do trabalho do teu tempo histórico. Porque, por exemplo, é possível, eu tenho 45 anos, né? Quando eu era criança, era impossível eu querer fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Não tinha como eu querer ser um professor na internet, entendeu? Ou sei lá, como é que é? Influencer, Instagrammer, esses negócios aí, os youtubers, né? Vejo meus filhos e tudo mais, tudo aquela molecada antigamente queria ser jogador de futebol, queria ser roqueiro, a gente quer tudo ser youtuber, tudo ser youtuber. Não tinha como ser youtuber em 1990, em 1980. Né? Ou então, sei lá, quero ser skatista da Olimpíada em 1605. Não tem como, né? Surfista em 1200, né? Quero ser o Neymar na época do Homem das Cavernas. Não dá, não tem como. Porque esse mundo do trabalho tem coisas que não tem a ver com, olha, esse é o teu ser que vai ser realizado. São coisas que têm a ver, às vezes, com as circunstâncias que fazem nascer profissões e carreiras e trabalhos. Né? Nasce muito das necessidades da criatividade humana. Tem muito pouco a ver com essas definições do que você vai fazer ou querer ser. Então, o mundo do trabalho ele não só é reduzido, como o teu próprio mundo do momento limita o teu imaginário. É só você pensar com o que você gostaria de trabalhar. Quantas pessoas não querem começar, então, eu vou começar a produzir conteúdo para a internet no Instagram. Da onde você está tirando? Acho que essa que é a minha vocação. Vocação não é trabalho, vocação não vai ser algo tão específico assim. Agora, é claro que o ser, pode se manifestar através de uma ação no Instagram. Tá? O que interessa você perceber é que, ao reduzir a vocação a essa dimensão, você automaticamente aumenta o valor dessa dimensão. E você aposta todas as suas fichas ali. E a frustração está te esperando na esquina. Seja porque você nunca encontra o que você quer trabalhar, seja porque você encontra e lá na frente começa. Mas é só isso? Será que não tem mais nada? E aí aquele incômodo que te levava a procurar algo, meio desorientado, e depois essa frustração que faz com que você comece a se perguntar de novo, será que tem algo mais? Aí você é devolvido para algo que está mais perto da fonte do chamado. Esse zumbido, esse incômodo, que sente que, puxa, eu preciso de uma ajuda, de uma orientação para encontrar o que seja essa vocação. Eu tenho que me aproximar da fonte. Tá? Então, o primeiro passo vai ser a gente tirar algumas coisas, limpar um pouco o terreno desse mundo do trabalho que está muito contaminado. É como se fosse... Sabe quando você vai limpar um lote mesmo, em vez de carpir um lote, e tem tanta planta, que você nem sabe se vai dar para plantar alguma coisa ali, porque você vai ter que tirar aquilo ali primeiro. Nós estamos aqui no nosso terreno da vocação, é coisa demais sobre trabalho. A gente vai ter que tirar tudo isso aqui. Vai ter que tirar. O segundo passo vai ser, na terceira aula, vai ser lidar com os seus sonhos e os seus desejos, que é lidar com o que você acha que vocação é fazer o que você gosta. Nós vamos ter que passar por tudo isso. Nós vamos ter que voltar para a criança que um dia você foi, para as brincadeiras que você fazia a sério de ser alguém na vida. A gente vai lidar com todos esses aspectos para você ver o que eles têm de relação com a vocação, mas para limpar o terreno, para que o seu imaginário possa abrir espaço para você começar a imaginar algo que tem mais a ver com chamado, mais a ver com ser quem você tem de ser. Esses aspectos que, nesse momento, eles não conseguem ultrapassar a tua imaginação a respeito do mundo do trabalho ou desse mundo do seu gosto pessoal, a respeito do que você gostaria de ser, não quem você deveria ser. Percebe a diferença? Uma coisa é quem você gostaria de ser, outra é quem você deveria de ser. Quem você gostaria de ser vai do seu desejo, quem você deveria ser tem a ver com um dever, tem a ver com uma missão, no final das contas, que você precisa mais descobrir do que propriamente escolher. Vai dizer sim à missão, não outra coisa, tá? Todos esses equívocos que precisam ser limpados serão trabalhados nas duas primeiras aulas. Né? Na sequência daí vai ter a aula do método do Sr. Miyagi. Quem assistiu o Karate Kid 1 vai entender do que eu estou falando e na aula eu vou explicar isso melhor. Por quê? Porque a gente vai fazer uma série de exercícios, né? Não uma série, mas um ou outro exercício, mas que vai ter que ser repetido e que vai parecer que que não tem nada a ver com vocação ou que não vai lhe ajudar com nada disso. São exercícios de escuta, inclusive. Sabe? Até o negócio precisa aprender a escutar, perceber como você escuta mal as coisas no mundo material, que se dirá então com relação à vocação. A gente vai trabalhar com todas essas coisas. A gente vai fazer pequenos exercícios para poder lidar com essa escuta
entender que às vezes a gente não está escutando porque não está prestando atenção para o lugar certo, para a direção certa. E depois disso, né, nos passos seguintes, a gente vai fazer esse mesmo exercício já dentro do universo da conquista da nossa maturidade, no universo da procura por um sentido maior da nossa vida. Né? Quando a gente começar a ter pelo menos um princípio de coisas melhores no imaginário para começar a imaginar a vocação, eu vou trazer para vocês a ideia do ciclo da vocação, da estrutura da vocação como um todo, para jogar a luz em todos esses aspectos. E com isso eu espero que os primeiros passos tenham sido dados para que você pare de procurar a vocação com o endereço certo na cidade errada ou com o endereço errado na cidade certa, né? E que você comece a se encaminhar para o verdadeiro lugar da vocação, né? Que não vai ter um endereço propriamente, vai ser uma espécie de um chamado que te chama, quase como se fosse, tem o canto da sereia, né? Da Odisseia lá do Homero, do Ulisses, né? O canto das sereias, o Ulisses ele bota todo mundo que está remando tem que fechar os ouvidos para não escutar, mas o Ulisses ele vai escutar, e ele pede para amarrarem ele no tronco ali, porque para ele não descer e acabar morrendo, né, com as sereias. E ao fazer isso, ele escuta aqueles cantos da sereia, passa pelo tormento de ser tão tentado por aquilo tudo, mas ele escapa. Ele escapa, porque ele conseguiu se amarrar e conter. Tem algo na nossa busca pela vocação, que tem a ver com o naufrágio da vocação, que tem muita coisa que é canto de sereia, que faz parecer que nós estamos indo na vocação. E se a gente não estiver bem amarradinho, numa coisa muito básica, muito pequena mesmo, mas sólida dentro do nosso imaginário, é muito fácil a gente se deixar perder por isso. Às vezes a gente se perde por encantos que não tem nada a ver com a nossa vocação e também pode se perder por encantos da vaidade quando você começa a se aproximar com a sua vocação. Onde daí a vaidade se encontra com orgulho, aí forma uma figura horrenda, né, e que às vezes é difícil do sujeito descer do seu saltinho quando ele encontra a sua vocação. Mas nisso a gente já está falando de passos muito além dos primeiros. Os primeiros passos são esses. A gente vai primeiro começar a limpar o terreno e abrir espaço para que a gente possa então plantar dentro desse terreno, do seu imaginário, né, sementes que possam brotar e fazer com que você comece a imaginar e vislumbrar melhor o que seria essa vocação como um chamado, concretamente falando. O que seria esse ser quem você tem de ser, concretamente falando. Sem ficar parecendo essa putaria de Osho, essa coisa meio esotérica, essa coisa meio muito, sei lá, religiosa ou qualquer coisa que o valha. Não precisa ser assim. Só é assim justamente porque a gente não tem imaginário suficiente para imaginar que seja diferente do que isso. Assim como não tem imaginário para dissociar do trabalho, às vezes você não consegue dissociar desse outro universo que te parece muito coisa de charlatanismo e outras coisas, e é mesmo, né, nesse meio campo. Então é muita coisa para limpar. Os primeiros passos, eles são exatamente mais ou menos assim. Você veio nos perguntar aqui, bateu na casa, onde fica esse teu endereço? Eu falei, meu filho, você está na cidade errada. Entra aqui no carro, vem com nós vamos te levar para a cidade certa. Não adianta nem eu te orientar aqui, porque aqui você não vai se achar. Então, aqui não tem. Né? Sabe, quando o cara vem com o endereço, ele está do outro lado da cidade. Como é que você vai explicar pro cara, o cara que não conhece a cidade, faz toda a rua tal, puta, essa rua é no bairro 10 quilômetros depois. Como é que você vai explicar pro cara como é que ele faz? Olha, você tem que pegar o ônibus, que aí para no terminal, o cara não conhece nada. Não conhece nada. Então qual é a minha fase? Entra no carro que eu te levo lá. Porque lá pelo menos eu sei chegar lá pelo menos, aí depois você se vira. A ideia é mais ou menos essa com esses primeiros passos e com esse roteiro do Vocação na Prática. É te botar no nosso carrinho, nosso barquinho, aqui dos náufragos e fazer uma caminhada nessa primeira etapa, porque eu sei que por conta você não vai conseguir. Infelizmente não vai conseguir. A gente se perde 15, 20 anos da vida, foi o meu caso, para achar essas coisas, depois que acha, a gente começa a voltar e fala, pera, vamos tentar facilitar para os outros, né? Ninguém precisa ser bandeirantes dessa vida, né? De ficar abrindo caminhos no meio do mato. Tem muita coisa que já foi aberta por tanta gente antes, a gente está aqui para poder fazer a linha continuar, né? Seguir adiante. Então, seja bem-vindo no nosso barquinho aqui, nesses primeiros passos. Eu só te peço que você não desgarre da nossa mão, faça os exercícios, repita os exercícios, volte para ele, lembre-se desses exercícios, porque existe uma linha de continuidade dessas aulas com o próximo curso, que é o Manual do Prático da Vocação do Jota, e também com os outros conteúdos, né, que vai ser a aula do Clube de Seriado do Chef's Table sobre o Alex Atala e as aulas do Clube de Cinema do Ratatouille. Tem todas uma função aqui dentro e vai ter vídeos explicando como é que elas se encaixam, né? E no final disso tudo vai ter também ainda para te apontar para onde você vai depois que você passar por esse roteiro.
Seja muito bem-vindo, então, para esse nosso curso dos primeiros passos da vocação. Se você tem dúvidas, se você ficou ficou meio animado, mais confuso, ou ficou meio deprimido porque não entendeu porra nenhuma, pergunta. Entra, né? Se você é confrade, entra no grupo lá da vocação. Você não faz ideia de como ajuda as pessoas a conversarem e perceberem que tá todo mundo, ou tá todo mundo meio perdido junto, ou tá todo mundo meio que pescando algumas coisas. E é assim mesmo que começa. A gente meio que pesca alguma coisa, de repente perdeu aquilo de novo, daí cadê? Porque é como se fosse uma frequência de rádio que você tem que ir sintonizando e às vezes você perde. Sabe quando você tá viajando, escutando o carro na estrada, e daí você se distanciou demais e o rádio começa a perder, começa a chiar, né? Você perde o contato? Com vocação é muito isso. A gente começa a andar na vida e de repente perdeu. Eu falei, eita, caralho, tem que voltar pro raio de escuta para pegar aquela frequência para reachar o caminho da vocação, tá bom? Então aproveita tudo que a gente tem para te oferecer. Grupo do WhatsApp da vocação para você que é confrade. Aqui o ambiente do Hotmart com todas as perguntas. Se você passear por aí, você vai ver que o pessoal pergunta um monte, a gente responde sempre, todo mundo, né? Fora os contatos que você tem conosco aí pelos outros canais, tá bom? Sejam bem-vindos, essa foi a nossa primeira aula introdutória. Na seguinte, que é sobre o mundo do trabalho, aí é mão na massa. Já vamos para exercício mesmo, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado, até a próxima.